Bom, rapaziada, o vídeo que a gente vai ver agora é lá do canal do Vaquinho, é Vaquinho, Vaquinho, eu não sei como que pronuncia, depois vocês me corrigem aí nos comentários. A gente vai ver aqui a conta mais nojenta do Instagram. Isso daqui foi recomendação do Venzão, que falou pra eu dar uma olhada. E é isso aí, vamos dar uma olhada aí nessa parada e ver qual é do bagulho. Lembrando que o link do vídeo original tá aí na descrição pra vocês darem uma moral lá, deixar um like, se inscrever e comentar que veio por mim. É isso aí, beleza? Tamo junto. O Twitter foi de base e parece que as pessoas voltaram a usar o Instagram novamente. E na internet sempre teve pessoas esquisitas, independente da rede social. Mas acontece que há alguns tempos atrás, eu digo isso há alguns dias, foi encontrado algumas contas onde tinha pessoas que pareciam fingir ser crianças. Talvez vocês já começou zoado, hein? pergunte o que pode levar uma pessoa a isso, né? Bom, e é por conta dessas contas que surgiu um rabbit hole cabreiro nesses últimos dias. Vários vídeos surgiram aqui na plataforma falando sobre esse tema. Então, como acho que ninguém chegou ainda a falar sobre essa situação aqui no Brasil, eu resolvi trazer pra vocês. Essas pessoas que elas criavam essas contas, elas fingiam ter uma rotina normal de criança. Elas iam pra escola, tinham uma família, e geralmente essas pessoas ou elas estavam fantasiadas ou elas usavam uma IA pra poder fazer as crianças, né? Ou se parecer com uma criança. Só que o curioso de tudo isso é que já tá esquisito pra caralho isso aí, já tá esquisito pra caceta. Essas crianças, elas usavam sempre salto alto. Ah, essa parada parece que veio da Deep Web, mano, que merda é essa? Olha isso. Então, sei lá, né, mano, já começa a ficar estranho esse caso a partir desse momento. E foi essas pontas soltas que começou um caso... Parece um bagulho de terror, mano, um RG zoado. Caso extremamente delicado, em que várias pessoas começaram a investigar essas contas. Tudo se iniciou em um subreddit no Instagram. No caso, era um subreddit que falava do Instagram, onde um usuário fez uma publicação no dia 15 de abril de 2024. Falei pra vocês que foi recentemente que esse caso foi descoberto, mas a verdade é que ele viralizou agora só, entendeu? Esse mesmo usuário, ele relatava ter encontrado 3 contas ele mesmo depois da refeição diferentes, e eram perfis bem estranhos, e tudo isso ele encontrou no mesmo dia. Óbvio que a pessoa que encontrou isso, ela se encontrou bem perturbada e angustiada com o que ela tinha visto. Ó, o bagulho é esquisito e começou no Reddit, né? Começaram a postar no Reddit. Tem carinha de ser RG, né? Aquelas historinhas macabras que o pessoal inventa na internet. Até porque, sei lá, parecia que algo perturbador tava rondando aquelas contas ali. Claro que a aceitação do post foi alta. Várias pessoas começaram a comentar sobre e realmente começaram a acreditar que tinha algo muito sombrio atrás dessas contas. Essas 3 contas, elas pareciam pertencer a 3 crianças diferentes. Mas o teor, né? Ou seja, o lado sombrio ou macabro dessas contas podia ser encontrada normalmente nas 3. Então esse post no Reddit ele foi muito importante, porque foi por meio dele que várias pessoas começaram a criar teorias e se aprofundar nesse caso para tentar descobrir o que estava acontecendo, né? E eu digo que foi importante porque basicamente é um dos casos mais falados nos últimos dias. Então nesse vídeo eu tentei reunir todas as informações que eu encontrei. Eu nem sabia dessa parada aí não, mano. Encontrei pela internet e tentar desvendar alguns mistérios sobre esse caso ou essas contas bizarras, né? Lembrando que muitas coisas e informações eu peguei lá da gringa, tá? Porque aqui no Brasil, como eu disse, ainda não tem muitas pessoas falando sobre, então não tem uma ele é assim fora de casa também, nem é personagem. Comunidade reunida para tentar desvendar esses mistérios. O Nick Crowley foi um dos principais canais em onde eu peguei algumas informações e tentei trazer nesse vídeo, né, de uma forma diferente e que vocês consigam entender também o que tá acontecendo nesse caso. Então, sem mais enrolação, vamos falar sobre o caso Smart Schoolboy 9, ou 9, né? Yeah. Okay. Yes, I'm on the school bus. Successful Boy é uma conta administrada por mim, uma mãe com diploma universitário que escolheu permanecer anônima. Essa era a biografia de uma das contas que foram citadas naquele post do Reddit. A conta tinha o nome de Truck Stiffs 11. E tipo assim, vai ser meio difícil achar algumas imagens atualizadas, até porque essas contas foram derrubadas. Pelo menos eu acho que foram, né? Porque foram derrubadas, então aconteceu alguma coisa séria com essa porra aí. Não consegui encontrar. Então esses prints que vocês estão vendo aí dessa conta, provavelmente é de uma conta fake. Mas era justamente essa imagem de avatar e a bio e tudo mais. Na teoria, essa conta, ela era usada em conjunto com uma... As montagens esquisitas, mano. Parece coisa de filme de terror, criança de 12 anos e uma mãe.
Em outubro de 2021, então, o primeiro post, ele foi feito nessa página. Mas assim, já começou a ficar meio esquisito a partir do primeiro post dessa página. So, that's the account run by a man pretending to be a boy. A primeira publicação foi justamente para alertar que tinha um cara na internet que estava se passando por crianças e que na verdade já era um homem adulto, alertando as mães e os pais para terem cuidado com as crianças na internet. Assim, super faria sentido A criança nem tem que ter rede social, né, Dog? a mulher reclamar disso, afinal a gente sabe, né? Esses doentes da internet sempre estão aí, eles fazem qualquer coisa para conseguir chegar perto de uma criança, nem que eles tenham que se passar por uma delas. Então digamos, né, que esse Instagram ele tava tentando fazer isso, alertar os pais para que eles ficassem de olho nos filhos, o que eles estavam vendo na internet, porque, né, a internet em si é muito perigosa. Uma ideia bem interessante, eu diria. Foi crucial essas postagens iniciais nessa conta. Porque no início ela ficou conhecida por ser uma conta onde tinha uma mãe atenciosa que cuidava bastante do seu filho e ela não queria, né, que outras mães passassem por problemas na internet com seus Cara, é muito estranho as imagens nessa conta aí, mano. Parece RG essa porra. filhos. Na conta, a mulher ela chegava a detalhar como que essa conta em si, ela agia, né? Porque o homem que aparecia nessa conta, ele tinha um fetiche de se vestir como um estudante. Parecia que ele tinha o desejo de ser um estudante de uma sala de aula em uma escola qualquer. Cara. Inclusive pelo vídeo meio que dá pra notar que ele meio que dá a ideia de que ele é aqueles alunos populares que tá andando no corredor e tudo mais e as pessoas estão olhando. Pelo menos foi essa a impressão que me passou quando eu dei a olhada nesses vídeos que ele postou nessa conta bizarra aí. Mas enfim, né, a questão Cara, que bagulho assustador, velho. é que essa conta, a Truffsticks11, ela ficou por um bom tempo fazendo esse tipo de postagens, postando várias alertas e denúncias sobre essa conta aí que apareceu na internet desse homem. Como se fosse, sei lá, um jornal diário ou uma conta como uma mulher indignada ali, querendo que essa conta caísse de um jeito ou de outro. Mas o estranho é que depois de um tempo, essa suposta mãe desse Truffsticks11 começou a postar a ideia inicial, que na verdade era essa página, né? Porque até então a ideia inicial, pra você que não entendeu, eu que não expliquei muito bem, é que ela queria postar vídeos com o filho dela, compartilhando momentos, registrando fotos e coisas assim. Mas, né, como ela tinha visto, ela disse que viu que era perigoso a internet, ela resolveu não postar mais e descartou essa ideia. Mas por algum motivo ela voltou atrás e começou a postar vídeos do seu filho e fotos tanto quanto estranhas, mas que no início não eram tanto assim, tá? Você já vai entender o porquê. Como assim? Tá, ok. Inicialmente essas fotos mostravam um jovem estudando na escola, recebendo premiações e até apresentações na escola, e ela fazia questão de Parece mostrar umas fotos velhas pra caralho, na o real. quanto ela era orgulhosa de ter aquele filho inteligente e esforçado que ele era. Mas com o passar do tempo, essas fotos que eram normais começaram a ficar um pouco esquisitas. Que porra é essa? E as Começou fotos umas agora montagens. pareciam que tinham sido criadas por algum tipo de IA. Ou sei lá, era usado um programa Eu acho que nem é IA, eu acho que o maluco só edita umas fotos mesmo. muito estranho pra modificar essa foto. E tipo, era sem sentido nenhum, não dava pra entender o porquê. Algumas fotos inclusive mostravam esse garoto usando uma espécie de batom forte e às vezes a coloração da pele da criança ali ou do moleque era tão branca que parecia mais um ser humano. E assim, se você acha que já tá bizarro, vai piorar. E com o tempo as fotos começaram a ficar ainda mais suspeitas. Eu diria que perdeu totalmente a autenticidade e o tom, né, dessas fotos começaram a ir para um lado um pouco mais obscuro. Porque assim, além dessas imagens desse garoto, ou sei lá, o que é essa criatura, né? Ela começou a aparecer em posters e colagem. E no início não mostravam nenhum tipo de significado. Mas vocês vão ver que tem imagens aqui que eu não posso nem mostrar. Porque é de certa forma um conteúdo um pouco mais sexual. O interessante Caralho, que isso? é que em alguma dessas Caralho, e o robozinho do Instagram não pegou essa porra e bonou a conta, mano? colagens, na verdade quase em todas, aparecia algum trecho, ou um texto, ou um parágrafo, fazia questão de mostrar o quanto esse garoto aí, ele amava a escola. Inclusive, Aqui é, né, tipo, isso daí é um perigo com a inteligência artificial, né, mano? Tem que ter alguma parada pra travar as IA pra não poder fazer essas merda. depois de um tempo, essa conta, que era administrada pela mãe, deixou agora de ser administrada só por ela, e o filho, né, o supostamente filho ali, se pronunciou e apareceu uma conta.
Ele chegava a dizer algumas coisas estranhas, como: minha mãe realmente legal me perguntou se eu gostaria de postar. E eu disse sim, por favor. O menino até chegou a compartilhar alguns vídeos que ele tinha supostamente gravado dele mesmo, mas que não batiam as imagens com as fotos que o garoto tinha postado, ou que a mãe tinha postado na rede social. Então assim, o bagulho foi ficando cada vez mais bizarro, mano. sim, tudo isso deixava esse caso ainda mais... O Instagram é bem paia com detecção de algo errado, tanto que tem muita coisa errada lá. Sério? O pior de tudo é que eu já vi um monte de gente que, tipo assim, fazia desenho, tá ligado? De, sei lá, personagem de D&D, essas paradas assim. Tipo assim, não tinha nada. O desenho não era sexual, não tinha nada. Nada. Era um desenho normal de um guerreiro lutando ou coisa do tipo. E aí chegava o Instagram, derrubava do nada. Eu pensando comigo mesmo, porra, se os malucos derrubam post que não tem nada, os que devem ter alguma coisa é automático, né? O maluco pensou em postar, o Instagram já derrubou. Mas pelo visto não, né? Caralho. Mais sombrio e estranho. Essa antiga conta, né? Eu consegui achar na internet alguns momentos registrados ou arquivados dessa conta e eu vi que tinha alguns vídeos dele cantando. Que merda é essa, cara? Benzão, dá uma censurada nessas imagens, que bagulho escroto, velho. E embora a voz no vídeo fosse bem esquisita, eu acho que esse era um dos menores problemas, né? Porque o maior problema, como eu mesmo citei pra vocês, era o teor sexual que tudo isso estava tomando. Muitas imagens, que até então eram só estranhas, elas passaram a ser consideradas como CP. E não é Clube Penguin, mas sim Children P, né? E vou deixar aí na tela que é melhor. Muitas imagens mostravam esse garoto, que ele era criado por IA, posições bem explícitas. Só que assim, o corpo não era dele. Geralmente eles pegavam o corpo de uma outra pessoa e só colocavam o rosto dele ali naquele corpo. Inclusive era um Photoshop bem mal feito, porque geralmente era um corpo de adultos usando roupas femininas. E em casos mais sérios, sem roupa mesmo. Então assim, uma coisa é fato. Moleque, como a moderação do Instagram não derrubou essa merda, velho? Parecia ser de uma mãe inicialmente, Caralho. e se provou que não era nada disso. E a criança também não era aparentemente real. Fora que meio que nas fotos iniciais parecia ser muito perfeita essas fotos. Então também há indícios de que essas fotos foram criadas por IA. Então o que parecia naquele momento é que na verdade, em vez de ser a mãe, o dono daquela página, o dono dessa página era na verdade algum pedo ou algum maníaco. Então vamos falar da segunda conta desse post. Essa conta ela tinha o nome de Girl Chloe 12. E ela seguia... O cara tinha 3 contas e ele ficava gerando imagem com IA e postava nessa merda direto. O cara é completamente louco, o script daquela outra conta, a Trophy Stick. De forma inicial também a conta era supostamente administrada por algum adulto e dessa vez era o pai de uma criança. As primeiras postagens também tinham alertas sobre os perigos da internet e os pedos que ficam atrás de criança para conseguir fotos ou coisas piores, né? E com o tempo, as imagens também começaram a ficar esquisitas, não tanto quanto o Trophy Sticks. Mas mesmo assim, não eram normais as fotos. O curioso é que essas duas contas, elas interagiam entre si. Então podemos dizer que ou era a mesma pessoa, ou era um grupo de pessoas meio doidas fazendo ou planejando alguma coisa bizarra. Mas a maior ligação, talvez, que essas contas tinham é que elas mostravam um interesse muito grande por salto alto e saltos em geral. Praticamente todos os posts nessas páginas continham fotos com os garotos ou as crianças usando botas. E nas fotos também tinham descrições que faziam questão de ressaltar esse tipo de calçado. Às vezes estou correndo com meu calçado de salto realmente legal que eu uso com meu uniforme, depois de voltar da escola. A educação não acaba por hoje, uma vez que o blazer azul, o suéter cinza, a gravata arrumada, a camisa branca, as calças cinzas ajustadas e as botas de salto preto estão no guarda-roupa. Não importa o assunto que era discutido nessas postagens. Uniformes escolares... Deve ser um fetiche desse maluco esquisito aí, velho. E botas sempre estavam inclusos nas postagens ou na descrição das imagens. E assim, eu não sei se vocês se ligaram, mas a partir desse momento a gente já consegue ligar um ponto. O conteúdo dessas páginas era focado para um conteúdo mais fetichista, principalmente envolvendo, crianças. O que torna a conta da Chloe ainda mais perturbadora do que o Trophy Stick. Era um bagulho pra fazer merda, só que se passava como se não fosse, né? Pra poder ficar no Instagram ou coisa do tipo. É que aparentemente as imagens... Que bizarro, mano. Bagulho podre, velho. Não eram usadas IA, e sim pareciam ser crianças reais. E não dava pra saber, quem que eram essas crianças. Então nesse momento, eu acho que nem tem como a gente não dizer
E essas ambas contas eram gerenciadas pela mesma pessoa, porque as Provavelmente. coincidências eram extremas, né? O mais bizarro de tudo isso é que no início, as mesmas contas elas falavam sobre os perigos dos pedos que rondavam a internet. Ou seja, o responsável pelas contas alertava as pessoas para tomarem cuidado com seus filhos, sendo que ele Pô, tava alertando dele mesmo. ou essa pessoa que cuidava dessa conta era um perigo. Eu não sei se isso fazia parte de algum fetiche ou algo assim. Mas até o momento então, a única coisa que a gente tem certeza é que essas contas não foram criadas para crianças ou sequer tinha algum responsável ali cuidando de crianças. Então, né, a pergunta que não quer calar. Quem criou essas contas? Bom, para isso, né, a gente precisa falar um pouco sobre a principal conta que é o tema desse vídeo. E a conta é Smart Schoolboy 9. Bom, o Smart Schoolboy era bem semelhante às outras contas que eu comentei com vocês. No início, essa conta abordava sobre vários casos e perigos que a internet proporcionava, e depois essa conta começa a postar várias fotos com salto alto Mano, um velhão calvaço, gordaço, e todo as estranho, coisas que mano. vocês viram nas contas passadas. Mas então o que faz essa conta ser a principal? Bom, acontece que o aspecto mais importante estava nessa conta, e talvez a gente consiga entender as coisas. Porque sempre aparecia um cara muito esquisito. E ele tá parecendo as montagens que tava naquela outra conta. Tipo, ele tá muito branco, provavelmente passou alguma coisa de maquiagem pra ficar branco desse jeito. Com o lábio vermelhaço, tá ligado? Com a bota, não tem como não ser ele, tá ligado? Dono das outras contas. Nessa conta. O que dava pra entender que ele era o responsável por todas as maluquices das outras contas e essa conta inclusive, né? Nesse caso, nessa conta não tinha nenhuma IA ou edição na imagem. Em vez disso, ele mesmo usava fotos dele vestindo uniforme escolar, salto alto e maquiagem, onde ele ficava com a cara bem branca e ele usava um batom vermelho também. E era bem semelhante à imagem do garoto que eu comentei com vocês do Então, é o que eu falei, é bem semelhante. Truffle Sticks, né? Pelo menos as características do branco e do batom. Não dá pra esquecer também, né, do salto alto, que era algo bem característico em todas as fotos e contas que ele usava. O estranho é que o comportamento era igual às outras contas. Mas dessa vez, isso ficava tudo ainda mais estranho. E dessa vez era um cara velho, vestindo com uniforme de colégio e se passando como um pré-adolescente. Só que assim, as fotos nem eram o mais bizarro desse cara, porque ele tinha vários vídeos. Alguns vídeos ele gravava fingindo voltar da escola, outros vídeos ele gravava indo pegar o ônibus para ir para a escola e tudo envolvia a escola. Ele fazia alguns sons esquisitos em alguns vídeos. E as caretas dele deixavam também o vídeo ainda mais estranho. E É o que eu tô falando, parece coisa de Deep Web, mano. em questão de fetiches, algo que eu posso te falar é que isso se comprova. Porque tem uns vídeos que ele aparenta ali, tá no 5 contra 1, Mano, que bagulho assustador, velho. olhando no espelho pra ele mesmo. Pois é, mano. Isso é bizarro. E no caso, a voz dele aparece em assustador. alguns vídeos. Okay. Essa porra, mano. Parece coisa de filme de terror essa merda, mano. Que porra é essa, cara? School. E com isso, Que bagulho esquisito, velho. a gente consegue comprovar de fato que aquelas outras contas eram dele. Porque a mesma voz que a gente consegue ouvir nesses vídeos dessa conta dele, a gente consegue ouvir essa voz naquele primeiro vídeo que a gente viu do Truffle Sticks. Aquele vídeo que ele postava inicialmente falando sobre os perigos da internet, né? Sendo que, né, como eu disse pra vocês, o cara mesmo que é o próprio perigoso. So, that's the account É a mesma voz. run by a man pretending to be a boy. E assim, não tem uma explicação pra isso, tá? Era só uma satisfação doentia que ele tinha. E o mais curioso é que se você acha que esse cara só fazia isso em casa, fechado ali entre quatro paredes, você se engana. Porque era possível você ver vídeos dele ou fotos dele mesmo caminhando na rua, vestindo um uniforme escolar e aquela maquiagem branca. Ou seja, Ah, ninguém nunca vê esse maluco da rua, sério, não, tipo, velho. é uma das coisas mais esquisitas que eu já vi aqui na internet. Não tem nenhuma explicação, cara. Parece, sei lá, um ARG, só que na vida real. É, então, parece. Tipo, sei lá, mano. Mas então vamos lá. Com base nas informações que a gente conseguiu tirar nos primeiros posts ali, ou no post do Reddit, a gente já consegue falar algumas coisas sobre esse caso. A primeira é que esse mano aí, evidentemente, tem alguma espécie de desejo ou uma satisfação em criar uma ideia de ser uma criança. Mas isso, né,
já que, ao que tudo indica, ele não só apenas tinha satisfação em se parecer uma criança, mas ele também tinha atração por crianças. E a gente pode concluir isso porque, de certa forma, né, em algumas fotos que ele criava nas colagens, como eu mesmo falei pra vocês, elas mostravam esse teor. Algumas crianças eram inventadas por IA, já algumas pareciam ser crianças reais, e isso me preocupa pra caramba pra saber quem são essas crianças, né? Nesse ponto, então, as coisas só pioram. E o Rabbit Hole, essas crianças, né? Nesse ponto, então, as coisas só pioram. E o Rabbit Hole fica ainda mais profundo nesse momento. Alguns meses depois desse Rabbit Hole surgir na internet, alguns outros subreddits começaram a aparecer. Um post que fez muito sucesso e ajudou a alavancar esse caso foi no Internet Mysteries. E inicialmente 3 contas surgiram, só que depois, com o tempo, as pessoas começaram a descobrir que não haviam apenas 3 contas, mas sim que haviam dezenas e até contas que a gente não sabe ou desconhece até hoje. O maluco criou uma caralhada de conta pra ficar interagindo entre si, mano. Coisa loucura do caralho, velho. Esse cara criou a própria comunidade dele, interagia entre essas contas e fazia parecer que elas se conheciam. O cara era literalmente muito esquisito, velho. Há inclusive um personagem que ele parecia ser bem obsessivo com ele, porque ele sempre se vestia da vida real como se fosse esse personagem, e o nome dela era Stephanie. Além disso, ele usava uma peruca e um vestido que, olha essa foto aí, cara, não tem nem palavras pra expressar o que eu acho terrível, quando eu vejo isso. Também, Deus que me perdoe, mas parece muito o professor lá do Castelo Rá-Tim-Bum. Inclusive dava muito medo, né? Então, resumidamente, em cada conta tinha aquele processo, onde começava de uma forma tranquila e depois as postagens iam pra um lado mais depravado e até mesmo um pouco mais sério do que isso também. É que assim, o mais bizarro de tudo isso é que com o tempo algumas pessoas conseguiram encontrar alguns comentários do Smart Schoolboy e algumas páginas de crianças reais. É como se ele estivesse tentando criar uma amizade com essas crianças, e essa parte, a gente pode dizer que é bem preocupante. Provavelmente eu vou deixar aí na tela algumas interações que ele teve com crianças para que vocês entendam de que forma ele tentava iniciar um assunto. O estranho é que ele se colocava ali no papel de ser uma criança. Teve uma postagem, inclusive, que ele até chegou a alertar uma criança para que ela não ligasse para comentários maldosos. E na faixa etária que eles tinham, ele colocou ele junto, isso era normal. Então isso comprova de fato que ele não criou essas contas apenas para brincar. Ele realmente queria conhecer novas crianças e criar amizades com elas. Mas dado o contexto anterior, as colagens indicavam uma certa satisfação em CP. Então dá pra gente entender que na verdade ele não queria apenas uma amizade, queria algo mais profundo. É que vocês me entendem. E assim, esses foram os comentários que as pessoas descobriram. Isso significa que podem ter vários outros comentários espalhados pela rede, ninguém soube até hoje. E na verdade eu acho que nem vai mais porque a conta foi excluída. Mas a principal preocupação também é, será que ele derrubaram ou será que ele apagou porque o assunto começou a ser muito comentado? Conseguia chegar em alguma criança usando esse tipo de abordagem e essa aparência esquisita? Eu acho que deve ter caído, né? Porque depois que o pessoal começou a fazer vídeo sobre essa parada, muita gente deve ter ido denunciar, né? Nesse ponto, a gente não consegue ter uma certeza absoluta. Não dá pra saber se alguma criança foi vítima dele, ou o que especificamente ele estava procurando, ou que tipo de criança que ele procurava na internet. A única coisa que dá pra saber mesmo é que ele queria um público infantil, ou queria alcançar um público infantil. Isso se comprova pelos comentários que eu falei, e também pelo fato de que em todas as contas que ele tinha, ele seguia crianças. E as fotos de crianças reais são ainda mais preocupantes, porque muitas dessas crianças que apareciam nesses perfis, elas ainda não foram identificadas. Então será que ele conhecia essas crianças? E o pior, será que ele teve algum tipo de encontro privado com elas? Teve inclusive um post em uma das páginas que ele tinha, ele mostrava algumas imagens de crianças. E na legenda, ele alegava estar em um encontro de crianças. Não dá pra saber também se essas imagens eram reais. Se foi ele que tirou essas fotos ou ele simplesmente só pegou da internet. Mas dado o fato de que ele estava tentando se aproximar das crianças, ao mesmo tempo postando conteúdos fetichistas, isso é no mínimo preocupante e sério, né? Uma coisa era certa, né? É, maluco, tem que ir atrás desse cara aí, velho. Fazer uma investigação bolada. Smart Schoolboy não Cadê a polícia pra ver essa porra aí? Poderia ficar mais na internet. Encontrar ele então, a partir desse momento, e realizar uma denúncia foi o principal objetivo para as pessoas que começaram a investigar esse caso. E para sorte dessas pessoas,
Quando ele tirava as fotos, ele deixava muitos locais em evidência, ou pelo menos os locais onde ele tirava fotos tinham características bem específicas, que facilitavam muito esse processo de conseguir a localização, ou pelo menos a cidade onde ele morava. Então, com o tempo, as Já vazaram o rosto dele no Reddit, mas ele se mostrava no Reddit. pessoas conseguiram descobrir que ele morava em Londres. Vocês se lembram que eu comentei que a conta da Stephanie era a preferida dele? Então, digamos que essa conta era que o pessoal tinha conhecimento, mas havia uma conta muito importante para que talvez o nome dele fosse revelado. Nessa conta ele se referia como um pai ou até mesmo um amigo de escola. E apesar de ele nunca retratar essa pessoa ou mostrar o rosto, era mencionado que o nome desse cara era David. Depois de ligar alguns pontos, as pessoas conseguiram encontrar um homem com a mesma aparência que esse cara tinha, com esse mesmo nome. Seu nome real era David Alter, que era um homem de 59 anos. Ao puxar a ficha criminal desse homem, eles não conseguiram encontrar nenhum histórico condenatório ou crimes registrados. Mas graças a todas essas investigações que aconteceram na internet, as autoridades começaram a investigar esse cara. Então tomara que pelo menos eles consigam fazer com que esse cara pare de agir de forma estranha na internet. E além disso, mais informações estejam disponíveis para que as pessoas que estão procurando sobre esse caso consigam se aprofundar ainda mais. Inclusive foi encontrada uma foto de um jornal um pouco antigo da cidade, onde mostra ele discutindo a importância das crianças usarem uniformes escolares. Isso são todas as coisas que a gente conseguiu encontrar até o momento. Muitas pessoas chegam a comentar sobre o estado mental. Mano, os caras já tem o nome, já tem o rosto do cara. Tá faltando só, né, a polícia fazer alguma coisa. Dele. Se ele é um homem que tem problemas ou algo assim. Tem gente que chega até a duvidar se realmente ele sabe o que ele tá fazendo. O problema é elogio, Mas né? independente se ele sabe ou não, algumas medidas devem ser tomadas pra esse cara, né? Porque ele parece a princípio ser um cara perigoso. Então se pelo menos ele não for parado, que ele pare de usar a internet dessa forma esquisita aí. Eu acho que vai ser bem complicado ele parar, né? E parece que o cara faz isso há anos, ou ele tem esse fetiche há muito tempo. Mas e aí, o que você achou desse caso bizarro que apareceu nos últimos dias aí na internet? Lembrando que talvez surjam mais atualizações. Mas nesse momento, tudo que a gente tem são essas informações. Então se surgir novas informações importantes ou interessantes, eu trago aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal que me ajuda pra caramba. Que Jesus abençoe a vida de vocês. E até a próxima. Caralho, mano, que bagulho zoado, mané. Caralho, feião, velho. Começou parecendo ser um RG, depois virou só crime, mano. Caralho. Acho que não dá pra mandar pra polícia nele porque não tem evidências concretas. Porra, não tem? Não, mas eu fico pensando assim, tipo assim, pô, os malucos tem o nome, tem o rosto do cara. O cara na conta lá, numa das contas dele, postava CP, tá ligado? Pô, não tem como não abrir investigação, tá ligado? É caso de polícia essa porra, pô. Tá maluco.